Tem dias em que você sabe exatamente o que deveria fazer, mas simplesmente não consegue. Você quer orar, mas se distrai. Quer ser forte, mas cede. Quer perdoar, mas a dor fala mais alto. Quer permanecer firme com Deus, mas a fraqueza humana parece sempre vencer na hora mais decisiva. E aqui está o mais impressionante. Jesus falou sobre isso antes mesmo de você nascer. Quando ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele revelou um conflito que todo ser humano trava em silêncio. E neste vídeo, você vai entender por que essa frase continua tão atual, tão profunda e tão necessária. Porque quando você compreender o que Jesus quis dizer, vai descobrir como vencer batalhas que hoje parecem maiores que você. Fica até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma como você luta contra suas fraquezas e pode te mostrar que o seu ponto mais frágil não é o fim da sua história, mas o lugar onde Deus começa a agir com mais força. Jesus disse essas palavras em um dos momentos mais intensos de toda a Bíblia. Ele estava no Getsêmani. A cruz estava próxima. O peso do sofrimento já apertava sua alma. E naquele cenário de dor, tensão e agonia, Jesus fez algo muito significativo. Ele chamou seus discípulos para vigiar e orar com ele, mas eles dormiram. Não foi uma vez só. Eles dormiram de novo e mais uma vez. Enquanto Jesus enfrentava um dos momentos mais decisivos da sua missão, aqueles que estavam ao seu lado não conseguiram permanecer acordados. Foi então que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Perceba a profundidade disso. Jesus não disse que eles não tinham amor, não disse que eles eram falsos, não disse que não queriam obedecer. Ele reconheceu que, dentro deles, havia disposição, havia intenção, havia boa vontade, o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Essa frase resume uma realidade que todos nós conhecemos. Muitas vezes o problema não é falta de desejo de fazer o certo. O problema é que existe uma guerra dentro de nós. Uma parte quer honrar a Deus, outra parte quer conforto imediato, uma parte quer disciplina, outra quer facilidades, uma parte quer permanecer firme, outra quer desistir na primeira pressão. E talvez seja exatamente aí que muita gente se culpa sem necessidade. Tem gente que pensa, se eu fosse realmente de Deus, eu não lutaria tanto comigo mesmo. Mas a verdade bíblica é o contrário. O conflito é justamente a prova de que existe em você um desejo sincero de fazer o que agrada a Deus. Quem já se entregou por completo ao erro, nem luta mais. Mas quem quer viver o propósito de Deus, sente essa tensão, essa batalha, esse choque entre o que sabe que deve fazer e o que a fraqueza tenta impor. Pedro é um dos maiores exemplos disso. Pedro amava Jesus de verdade. Isso é inegável. Ele era impulsivo, intenso, cheio de coragem em alguns momentos. Foi Pedro quem disse que nunca abandonaria Jesus. Foi Pedro quem sacou a espada. Foi Pedro quem tantas vezes se posicionou primeiro. O espírito dele estava pronto. A intenção era real. Mas quando chegou a hora da pressão, do medo, da exposição, da ameaça, Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso nos ensina algo muito sério. Intenção sem vigilância não sustenta ninguém. Não basta sentir que ama a Deus. Não basta dizer que vai permanecer firme. Não basta ter boas emoções em um culto, em uma oração ou em um momento de inspiração. Se não houver vigilância, oração, dependência e humildade, a carne encontra brechas. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Elas prometem que vão mudar. Dizem que agora será diferente. Falam que não vão mais cair no mesmo erro. Juram que dessa vez vão resistir. Mas quando chega a madrugada, a tentação, a pressão financeira, a crise no casamento, a ansiedade, a carência, a raiva, a solidão, desabam de novo.
E sabe o que é mais importante entender? Jesus não falou essa frase para condenar os discípulos. Ele falou para alertar. Essa palavra não é um dedo apontado para te humilhar. É um chamado para te despertar. É como se Jesus dissesse: eu sei que dentro de vocês existe vontade. Eu sei que vocês querem acertar. Mas vocês não podem confiar apenas na própria disposição. Vocês precisam vigiar, precisam orar, precisam reconhecer que sem dependência de Deus, a fraqueza humana vai dominar. Esse é um erro comum dos nossos dias. Muita gente quer vencer batalhas espirituais usando apenas força emocional, quer vencer tentação só com pensamento positivo, quer vencer desânimo sem alimentar a alma, quer resistir ao pecado sem oração, quer ter paz sem presença de Deus, quer suportar ataques sem vigilância. Mas Jesus foi claro: vigiem e orem. Antes de falar da fraqueza da carne, ele mostrou o caminho da vitória. Não é se culpando o tempo inteiro. Não é fingindo ser forte. Não é negando a própria fragilidade. É vigiando e orando. Vigiar é prestar atenção. É perceber o que enfraquece sua alma. É identificar ambientes, conversas, hábitos e pensamentos que abrem portas erradas. É entender que nem toda batalha começa grande. Muitas começam pequenas, silenciosas, quase imperceptíveis. Tem gente que não cai de uma vez, cai aos poucos. Primeiro perde a disciplina, depois perde a sensibilidade espiritual, depois começa a negociar convicções, depois se acostuma com o que antes incomodava, e quando percebe já está longe. Foi assim com Sansão. Sansão não perdeu sua força em um único instante. A queda dele foi sendo construída. Ele brincou com o perigo, flertou com o erro, subestimou a própria vulnerabilidade, confiou demais em si mesmo, achou que poderia sempre sair ileso, sempre se levantar do mesmo jeito. Mas chegou o dia em que ele se levantou e não percebeu que o Senhor já havia se retirado dele. Que palavra forte para nós hoje. Há pessoas que ainda falam, ainda cantam, ainda sorriem, ainda aparentam normalidade, mas espiritualmente estão enfraquecendo porque deixaram de vigiar. Estão confiando na experiência passada, no conhecimento que têm, na imagem que sustentam, mas já não vivem com a mesma vigilância diante de Deus. Por outro lado, orar é muito mais do que repetir palavras. Orar é admitir dependência, é dizer: Senhor, eu sei que sozinho eu não consigo. E essa talvez seja uma das partes mais difíceis para o ser humano. Reconhecer que precisa de ajuda. A carne odeia depender. A carne quer controlar. A carne quer parecer forte. A carne quer resolver tudo sem se render. Mas a vida cristã não funciona na base da autossuficiência, ela funciona na base da rendição. Por isso, Paulo também viveu esse conflito. Em Romanos, ele descreve uma luta interna tão humana que parece que está falando de nós. Ele diz que muitas vezes não fazia o bem que queria e fazia o mal que não queria. Olha que impressionante. Estamos falando de Paulo, um dos maiores homens de Deus da Bíblia, e ainda assim ele reconhecia a batalha interior. Isso destrói a mentira de que gente espiritual não luta. Gente espiritual luta sim. A diferença é que aprende onde deve buscar força. Paulo entendeu que a resposta não estava nele mesmo, mas em Cristo. Por isso, mais adiante, ele mostra que a vitória não vem da capacidade humana de nunca fraquejar, mas da graça de Deus que sustenta, transforma e fortalece. E isso muda tudo. Porque talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando: então quer dizer que eu sou fraco mesmo? Sim, humanamente somos. Mas essa não é a notícia completa. A notícia completa é: a sua fraqueza não assusta a Deus. Ele já sabia dela quando te chamou. Ele já conhecia seus limites quando te amou. Ele já via suas quedas possíveis quando decidiu te oferecer graça. Olhe para Elias. Depois de enfrentar profetas de Baal, depois de ver fogo cair do céu, depois de viver um dos momentos mais impressionantes da Bíblia, Elias entrou em colapso emocional.
Teve medo, desânimo, vontade de morrer, vontade de parar. Isso mostra que até os mais fortes em público podem estar esgotados por dentro. E o que Deus fez com Elias? Não o descartou. Não disse: como você pôde ficar assim depois de tudo que viu? Deus cuidou dele, alimentou, deu descanso, falou com ele, restaurou sua direção. Isso é lindo, porque revela que Deus não trata nossa fraqueza apenas com cobrança. Ele também trata com cuidado. Talvez uma das lições mais práticas para os nossos dias seja esta: nem toda fraqueza é vencida apenas com confronto. Algumas também precisam de cura, descanso, presença e realinhamento. Vivemos numa geração cansada mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Uma geração bombardeada por comparação, excesso de informação, ansiedade, distração e pressa. Nunca foi tão fácil ocupar a mente e tão difícil aquietar a alma. E aí surge a pergunta: como vigiar e orar num tempo como esse? Primeiro, você precisa aceitar que sua vida espiritual não pode sobreviver no automático. Ninguém permanece firme por acaso. Ninguém desenvolve intimidade com Deus por acidente. Ninguém vence tentações consistentes vivendo de improviso. Segundo, você precisa conhecer suas fraquezas sem fazer delas sua identidade. Existe uma diferença enorme entre dizer: eu tenho uma área fraca, e dizer: eu sou definido pela minha fraqueza. A Bíblia mostra homens e mulheres com falhas reais, mas Deus nunca resumiu o destino deles aos seus piores momentos. Davi falhou gravemente. Errou, pecou, feriu princípios, colheu consequências duras, mas quando foi confrontado, se quebrantou diante de Deus. E isso nos ensina algo essencial. A fraqueza se torna mais perigosa quando é protegida pelo orgulho. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus começa um processo de restauração. Hoje, muitas pessoas não são destruídas apenas pela fraqueza em si, mas pela resistência em admitir que precisam mudar. Querem manter aparência, querem justificar tudo, querem chamar desobediência de personalidade, querem chamar vício de fase, querem chamar frieza espiritual de cansaço passageiro. Mas liberdade começa quando a verdade entra. Jesus não mascarou a realidade dos discípulos. Ele não disse: está tudo bem, vocês não precisam se preocupar. Ele mostrou que havia risco de tentação, havia perigo real, havia necessidade urgente de vigilância. Da mesma forma, você precisa olhar para a sua vida com sinceridade. O que hoje tem enfraquecido sua alma? O que tem roubado sua sensibilidade espiritual? Qual é a porta que você continua deixando aberta? Onde a sua carne tem falado mais alto que o seu propósito? Talvez seja a procrastinação. Talvez seja um relacionamento que te afasta de Deus. Talvez seja a pornografia. Talvez seja a comparação constante. Talvez seja a ansiedade que te faz esquecer as promessas. Talvez seja a mágoa que você alimenta há anos. Talvez seja o orgulho que impede você de pedir ajuda. Seja o que for, a mensagem de Jesus continua atual. Vigie e ore. Mas existe mais uma coisa poderosa nessa frase. Jesus disse: o espírito está pronto. Isso significa que, apesar da fraqueza, ainda existe dentro de você uma parte que responde ao chamado de Deus. Ainda existe fome, ainda existe consciência, ainda existe sede por transformação. Ainda existe uma voz interior dizendo: eu não quero viver abaixo do que Deus tem para mim. Essa chama não deve ser ignorada. Talvez você tenha caído, falhado, se afastado, esfriado. Mas, se essa mensagem ainda mexe com você, é porque o Espírito ainda está pronto. Ainda há resposta dentro de você. Ainda há possibilidade de recomeço. Ainda há esperança. Pedro negou Jesus, mas não terminou ali. Depois de sua queda, Jesus o restaurou.
Aquele homem que chorou amargamente se tornou alguém cheio de ousadia no livro de Atos. O mesmo Pedro que dormiu quando deveria vigiar, mais tarde se levantou como instrumento poderoso de Deus. Isso prova que a fraqueza de hoje não precisa definir o seu amanhã. Você pode estar em um momento de luta, mas não está condenado a permanecer nele. Você pode estar cansado, mas não está abandonado. Você pode ter falhado, mas não está fora do alcance da graça. Você pode estar se sentindo pequeno, mas Deus continua sendo grande. E talvez o grande segredo seja este: não confie na força da sua carne, confie na presença de Deus. Não confie apenas na emoção do momento, construa disciplina espiritual. Não subestime suas fraquezas, apresente-as diante do Senhor. Não espere cair para buscar ajuda, vigie antes. Não espere a alma secar para orar. Ore enquanto ainda há sensibilidade, porque a tentação sempre será mais fácil de vencer no início do que no auge. A distração sempre será mais fácil de corrigir no começo do que depois de meses de distância. E a carne sempre será mais perigosa quando você acredita que já está forte o suficiente para não cair. Por isso, a frase de Jesus não é uma sentença de derrota. É um mapa de sobrevivência espiritual. É um alerta cheio de amor. É como se ele estivesse dizendo: eu sei que vocês querem acertar, então não caminhem confiando apenas em si mesmos. Fiquem perto de mim. E é isso que essa palavra nos ensina para os dias de hoje. No trabalho, quando a pressão quiser roubar seus valores. Em casa, quando o cansaço quiser transformar amor em dureza. Na mente, quando pensamentos negativos quiserem dominar. Na rotina, quando a pressa quiser sufocar sua comunhão com Deus. Nos relacionamentos, quando emoções intensas quiserem te levar a decisões erradas. Em todas essas áreas, a resposta continua sendo a mesma: vigilância e oração. Quem vigia percebe antes. Quem ora suporta melhor. Quem depende de Deus cai menos. E quando cai, levanta mais rápido. Então, nunca se esqueça: sim, a carne é fraca, mas essa não é a última palavra. A última palavra pertence à graça, ao poder e à fidelidade de Deus. Se hoje você se sente em guerra consigo mesmo, lembre-se, Jesus já conhecia essa batalha. Ele não se surpreende com a sua fraqueza. Ele só não quer que você lute sozinho. Aproxime-se, ore mais, vigie mais. Seja honesto com Deus. Reconheça suas áreas frágeis e permita que o Senhor fortaleça exatamente o lugar onde você mais sente que pode cair. Porque pessoas fracas nas mãos de Deus se tornam fortes no tempo certo. Discípulos sonolentos podem se tornar colunas da fé. Homens quebrados podem ser restaurados. E histórias marcadas por falhas podem terminar marcadas por propósito. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa dessa força hoje. Deixe seu like. Se inscreva no canal para receber mais palavras que edificam e fortalecem sua fé. E continue assistindo ao próximo vídeo, porque ele pode ser exatamente a resposta que sua alma está precisando nesse momento. Que Deus te fortaleça, te desperte e te sustente. Até a próxima.